do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui à correção da nossa aula. No conteúdo passado, nós vimos aqui no livro de vocês, página 56, tá? Por gentileza, peguem o livro de vocês, para vocês irem acompanhando aqui a correção da atividade. Nós vimos o conteúdo sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal. Lembram? Nós falamos sobre isso. E aí eu quero revisar com vocês, né, o que é sílaba. Nós já sabemos que toda palavra que nós pronunciamos, elas têm som, né? E quando nós pegamos essa palavra e vamos fazer a divisão silábica dela, nós já temos cada pedacinho daquela palavra, nós chamamos de sílaba. E nós sabemos também que essas sílabas, né, elas têm encontros dentro dessas sílabas ou dentro dessas palavras, que é o que a gente chama de encontro vocálico, né, que são encontro de vogais, ou então encontro consonantal, não é isso? E nós vimos também que o encontro vocálico, né, ele pode ser 2 ou 3 ou mais vogais, tá certo? E se na hora de eu fazer a minha divisão silábica, se as minhas vogais, né, permanecerem em uma mesma sílaba, eu já tenho ali o encontro vocálico, que eu vou chamar de encontro ditongo, tá certo? Mas se na hora da minha divisão silábica, as minhas vogais ficarem em sílabas separadas, em sílabas diferentes, eu já vou ter então, né, um encontro vocálico, que eu chamo de encontro vocálico hiato. E também quando dentro de uma divisão silábica, as minhas 3 vogais, né, ficam em uma mesma sílaba, e aí eu já tenho o encontro vocálico que eu disse para vocês que a gente classifica de tritongo, tá bom? Então são essas 3 classificações, né, para os nossos encontros vocálicos, tá certo? E também eu mencionei com vocês a questão do encontro consonantal, que são encontros de 2 consoantes em uma palavra. E aí, essas consoantes, na hora da minha divisão silábica, elas podem ficar juntas, né, em uma mesma sílaba, como elas também podem ficar em sílabas separadas, tá certo? Aí eu não tenho uma classificação assim como eu tenho no encontro vocálico. Tanto faz as minhas consoantes ficarem na mesma sílaba, na hora que eu vou fazer a minha divisão silábica, como as minhas consoantes ficarem em sílabas separadas. De qualquer forma, eu vou ter o encontro consonantal, porque vai ser o encontro de 2 ou mais 3 consoantes. E também eu mencionava com vocês que dentro de uma palavra eu posso ter 2 ou até 3 encontros de consoantes, encontro consonantal, né? Dependendo do tamanho da palavra, eu posso sim, né? Vocês viram aqui nos exemplos que eu mostrei para vocês, que nós podemos ter dentro de uma palavra 2 ou até 3 encontros de consoantes, tá certo? Então, dito, né, essa pequena revisão, e aí nós vamos aqui para as nossas atividades, mais uma vez aqui, ó, página 56, vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo, tá certo? E aí nós temos aqui, leia um trecho do texto, tá? Jogo da onça. Então nós temos aqui um textozinho, tá bom? E aí nós temos assim, 4, né? Movimentação. O jogador com a onça inicia a partida movendo sua peça para qualquer casa adjacente que esteja vazia. Em seguida, o jogador com os cachorros deve mover qualquer uma de suas peças também para uma casa adjacente que esteja vazia. As peças podem se mover em qualquer direção. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, né? Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. A onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia. A captura pode acontecer em qualquer sentido, né? O jogador pode fazer mais de uma captura se for possível. Os jogadores alternam as jogadas até um dos dois vencer a partida. Aqui nós temos um passo, né, de um jogozinho que vocês tiveram anteriormente no livro de vocês, que é o jogo da onça, tá certo? É um jogo de tabuleiro. E aí aqui nessa atividade
ele trouxe para vocês o passo 4, né, que é a movimentação, né, dos jogadores nesse jogo, nesse tabuleiro, tá bom? Então, dito isso, né, lido esse trecho, né, do texto, nós temos aqui algumas perguntas para vocês. Vou aqui passar agora aqui as respostas corretas, né, para vocês irem acompanhando aí. Aí nós temos aqui na questão A, alunos. Observe as palavras vazia, encurralada e dama. Vocês percebem até que elas estão em negrito aqui na questão A, tá certo? E a forma como elas estão escritas no texto. Por que elas foram registradas dessa forma? E aí vocês percebem que lá no texto, a palavra, né, vazia, encurralada e damas, elas estão com um tracinho, porque elas foram feita a divisão silábica delas. Por quê, professora? Porque aqui, encurraladas, ó, bem aqui assim, vazia e damas. No trecho aqui, né, não deu para colocar a palavra toda. Então, colocou-se um tracinho, né, que a gente chama de hífen, e continua a palavra na linha seguinte, tá certo? Então, aqui, por não conseguir colocar a palavra toda na linha, a gente faz essa divisão silábica, tá certo? E a gente faz essa divisão silábica através do hífen. E continua a palavra na linha seguinte, tá certo? É só essas 3 palavras aqui que o texto quer chamar a atenção de vocês. Aí aqui na B fala assim, alunos, de que outras formas a palavra encurralada pode ser separada, né, silabicamente. E aí ele fala aqui, né, ele pede aqui, então, para você fazer essa divisão silábica. Então, como é que fica a palavra encurralada, né, nessa divisão silábica? Então, fica em, né, u, ra, la, da, tá certo? Só para você fazer essa divisão silábica da palavra todinha. Porque aqui no texto, você fez uma divisão nela aqui assim, né, na 7ª linha. Por quê? Porque não tinha mais espaço para você escrevê-la toda, tá certo? No pequeno trecho do texto. Então, a divisão silábica, ela se fez obrigatória, tá certo? Para você continuar, então, a palavra na próxima linha. E aqui na B, ele pede para você fazer essa divisão silábica da palavra por inteiro, tá certo? Então, mais uma vez repetindo, você coloca encurralada, tá certo? A divisão silábica da palavra por inteiro. Aqui passando para a página 57, tá bom? Nós já temos um poema aqui, o Pessegueiro, tá certo? Vamos ler aqui o poema, para ver o que ele nos diz. Meus galhos sobem até o vidro da tua janela e pedem para entrar. E ali ficam. O vento empurra as estações e pinta de branco meus cabelos. De vez em quando, vejo caírem lentamente as flores do pessegueiro, tá bom? E aí ele te pergunta aqui, aluno, nesse poema, na questão A que mais chamou a atenção nesse poema? Compartilhe com seus colegas. Aqui é uma resposta pessoal, né? Mas nós podemos perceber aqui, né, dialogando aqui com vocês, que é um poema, né, falando de sentimentos, tá certo? Sensações, né, que o eu lírico aqui está sentindo, tá certo? Na B, te pergunta assim, aluno, contorne no poema as palavras que apresentam 2 sons vocálicos, pronunciados na mesma sílaba, tá? E aí aqui, ele pede para você contornar no próprio poema, então eu vou dizer aqui para vocês quais são, né, esses sons, né, de 2 vogais, tá certo? Já no início do poema, tá? Contorne aí, circule, né, ou sublinhe, meus, tá bom? Meus aí vocês vão ter, né, esse encontro de 2 vogais, o E e o U, mas na hora da pronúncia nós só escutamos apenas um único som, tá certo? Mais embaixo, estações, tá certo? Encontro de vogais o O, né, e o E, ok? Mais uma vez aqui, abaixo de estações, meus de novo, tá bom? Por gentileza, alunos, sublinha aí, circule aí no poema de vocês. Aqui na última estrofe, nós temos a palavra quando, tá? O encontro vocálico aí do U e do A, tá certo? E também na palavra pessegueiro, tá? Nós também temos encontros vocálicos aí, ok? Então, são essas palavras para vocês sublinharem, contornarem no próprio poema de vocês.
tá ok? E aqui na C te pergunta assim, aluno. Quais palavras do poema apresentam dois sons vocais pronunciados em sílabas diferentes? E aí, em sílaba diferente, vocês vão ter, né, do poema, a palavra tua, tá? E caírem, tá certo? Então, tua e caírem estão aí em sílabas diferentes, tá? São encontros vocais, mas em sílabas diferentes, tá certo? E aí, descendo um pouquinho mais aqui, na D, ele te pede assim, aluno, contorne o encontro de consoantes dessas palavras retiradas do poema. Então, aqui nós temos 3 palavras retiradas do poema. Vamos encontrar, né, o encontro consonantal dessas palavras, tá certo? Então, nós temos a palavra vidro, estações e flores. Quais são os encontros consonantais aí, professora? Na palavra vidro, vocês circulam o D e o R, tá certo? Na palavra estações, vocês circulam o S e o T. E na palavra flores, vocês circulam o F e o L. Tá bom? Então, são esses encontros consonantais aí nessas 3 palavras retiradas do poema. Tá certo? E aí, continuando aqui, tá? Na página 58, né? Atividade muito pouquinha, muito de boa. Eu tenho certeza que vocês fizeram, que acertaram tudo. Tá certo? E aqui na página 58, tá certo? Tem outras atividades aqui. Aqui em cima, né, ele fala um pouquinho do que eu também já falei para vocês na aula passada e acabei de revisar aqui com vocês, que são encontros de consoantes, mas na hora de você fazer a divisão silábica, pode ser que essas consoantes permaneçam na mesma sílaba e pode ser que essas consoantes fiquem em sílabas diferentes, em sílabas separadas. Nem por isso, mesmo que elas fiquem em sílabas separadas, elas vão deixar de ser um encontro consonantal. Tá bom assim? Aí nós temos assim nas atividades. Leia a tirinha apresentada abaixo, tá? Então, nós temos aqui uma tirinha, né, da Leloca, muito conhecida nos nossos livros didáticos, tá bom? O mundo de Leloca, né? E aqui vocês percebam aqui, supermercado. O supermercado aí, ele está, né, totalmente numa divisão silábica, tá bom? Bem aqui no cantinho, ó. Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês, para quando vocês forem fazer a leitura de qualquer texto, de uma tirinha, de uma charge, de um cartoon, vocês observem todos os detalhes, tá certo? Bem aqui assim, supermercado, né? Tá pequenininho, mas tá numa divisão silábica. Então, vai fazer toda a diferença essa palavra aqui. Por que ela está na divisão silábica? Já que nós estamos estudando, né, sílabas, né, e as suas classificações, tá bom? Então, vamos aqui fazer a leitura dessa tirinha. Vamos ver aqui o que é que Leloca está, né, fazendo aqui no supermercado. E aí nós temos assim, no primeiro quadrinho. Querida, a ligação está horrível. Fale mais devagar. O que você quer que eu compre? Leloca, né, está falando com alguém ao telefone e ela faz, né, essa pergunta. O que é que a pessoa quer que ela compre, tá certo? Aí no quadro seguinte tem assim. A pessoa, né, que está do outro lado da linha respondeu para a Leloca. Percebam que todas as palavras estão em divisão silábica, tá certo? Mas por que isso, professora? Que esquisito. Vocês entenderam que na primeira fala da Leloca, ela pediu assim, fale mais devagar. Eu não estou entendendo o que você está dizendo, então fale devagar para me entender o que é que você quer que eu compre. Tá certo? Isso é a Leloca no telefone. A pessoa, né, que escutou Leloca, o que a pessoa entendeu? Então vou ter que fazer as palavras bem pronunciadas, fazendo uma divisão silábica. Né? Então aqui gera um certo humor, né? Como toda tirinha geralmente traz sempre esse senso de humor. Então vamos ver lá. A pessoa falou, né? Açúcar, arroz, azeite, biscoito, feijão, geleia, macarrão, maionese, polvilho, beterraba, uva, melancia, iogurte, refrigerante,
linguiça, queijo, fósforo, álcool, papel higiênico, vassoura. Então a pessoa pegou, passou a sua lista de supermercado para a Leiloca, toda em divisão silábica, falando, né, pausadamente, sílaba por sílaba, tá certo? Aí vamos perceber aqui, né, a cara de Leiloca aqui já no terceiro quadrinho, né, depois de ouvir ao telefone a lista de compras, né, lá da pessoa, toda em divisão silábica. Aí nós temos aqui 15 minutos depois, tá bom? A Leiloca responde: querida, espere só um pouquinho. Acabei de pegar uma caneta para anotar. Você pode repetir de novo? Tá certo? Então, a Leiloca aqui nesse mundo dela, né, sempre as tirinhas dela, as histórias em quadrinhos dela é assim, é o mundo de Leiloca. Então, a Leiloca vive no mundo dela, né? Então, aqui gera esse humor, né, por essa divisão silábica em todos os itens, né, de supermercado aí que a Leiloca ia comprar, né, para alguém, tá certo? E aí, aqui na questão A, eles te perguntam assim: por que a divisão silábica foi empregada nessa tirinha? Aí você coloca aqui, né? Para indicar, né, que a pessoa que estava falando ao telefone com Leiloca, né, fez a sua lista de supermercado de uma forma bem pausadamente, né? Cada palavra ela falou sílaba por sílaba. Então aí ela acabou fazendo o quê, professora? Uma divisão silábica. Tá bom? E aqui na B tem assim, alunos: de que forma o emprego da divisão silábica contribui para o humor da tirinha? E aí foi o que eu já comentei com vocês, né? No primeiro quadrinho, a Leiloca só pediu para ela falar mais devagar, né? A Leiloca, então, conseguir entender, compreender o que ela estava querendo do supermercado. Mas aí o humor é justamente gerado quando ela entende que precisa fazer toda a divisão silábica de todos os itens, né? E vocês perceberam aqui no segundo quadrinho, né, que realmente ela fez tudo isso. Tudo que ela queria do supermercado, ela fez bem pausadamente, fazendo mesmo até mesmo uma divisão silábica de cada palavra. Né? Isso então acabou gerando esse humor, certo? E aí aqui na C te pede assim, aluno: preencha o quadro abaixo com as palavras do segundo quadrinho, tá bom? Que apresenta encontro vocálico. Então aqui no segundo quadrinho, todas as compras, né, que a Leiloca ia fazer no supermercado, a pessoa falou ao telefone para ela numa divisão silábica, né? Fez bem pausadamente, tá certo? E aí aqui, aluno, vocês precisariam colocar qual dessas palavras aqui são ditongos. O que é ditongo, mais uma vez? Ditongo é aquelas vogais que na hora da divisão silábica ficam na mesma sílaba, tá certo? Ok? Aqui embaixo as palavras que tem encontro vocálico de hiato. Mais uma vez falando, hiato é o encontro vocálico, né? Mas na hora da divisão silábica, as vogais ficam em sílabas separadas, tá certo? Então, vamos colocar aqui as palavras, né, que tem encontro vocálico de tom, tá bom? Eu vou aqui dizer para vocês colocarem aí. Com certeza vocês já acertaram todas, né? Mas vamos lá. Então, lá na lista, né, que a Leiloca tinha pegado no supermercado, de tom, os encontros vocais de tom lá são as palavras azeite, tá certo? Vá anotando aí. Quem já fez vai só colocando o Czinho de certo. Então, vamos lá. Azeite, biscoito, feijão, geleia, maionese, linguiça, queijo, vassoura, tá certo? Então, essas palavras, né, aqui na lista de supermercado da Leiloca, tem encontro vocálico de tombo. Por quê? Porque na hora da divisão silábica, as vogais ficaram na mesma sílaba, tá certo? Vamos lá repetir mais uma vez: de tombo, tá certo? Para vocês não, aqui ó, de tombo, tá bom? As palavras aqui, dessa lista aqui da Leiloca, tá certo? Que são de tombo,
Vou repetir mais uma vez para vocês, tá? Azeite, biscoito, feijão, geleia, maionese, linguiça, queijo, vassoura, ok? E aí nós vamos agora aqui colocar as palavras, né, hiato. Dessa lista aqui da Leiloca, nós temos encontros vocálicos e hiato, que é o que, professora? Encontro de vogais, tá certo? Numa palavra, mas na hora que eu vou fazer a divisão silábica, as minhas vogais vão ficar em sílabas separadas. Então, quais são essas palavras aqui da lista da Leiloca? Nós temos geleia, ok? Maionese, melancia, iogurte, álcool, higiênico. Repetindo, geleia, maionese, melancia, iogurte, álcool, higiênico. Tá bom? Então, são essas palavras da lista da Leiloca que tem encontro vocálico. Só que na hora da minha divisão silábica, na hora que eu vou dividir a minha palavra, né, em sílabas, as vogais ficaram em sílabas separadas, tá certo? E aí aqui, na D, te pede assim, aluno. Agora escreva a palavra que apresenta o encontro consonantal na mesma sílaba. Então, dessas palavras aqui, qual é a palavra que tem o encontro consonantal na mesma sílaba? Vamos lá? Qual é? Vocês acham? Na mesma sílaba. Nós temos, né, mais de uma, na verdade. Tá certo? Nós temos polvilho, né, o LH encontro consonantal, refrigerante, né, FR, tá bom? Queijo. Então, nós temos aí algumas, ok, palavras, né, com encontro consonantal na mesma sílaba, tá certo? Então, aqui dessa lista da Leiloca, tá certo? Então, essa é a nossa atividade, né, sobre esse conteúdo muito bacana para vocês aprenderem aí, de fácil compreensão, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham ficado sobre esse conteúdo, né, de sílaba, encontro vocálico, né, aí ditongo, hiato, tritongo, também encontro consonantal, vocês vão poder tirar essas dúvidas comigo nas nossas aulas presenciais, tá bom? E aí eu quero, dito tudo isso, eu quero mais uma vez, tá, fazer a ressalva com vocês do paradidático de vocês, tá bom? Nesse momento que vocês estão mais em casa, por favor, né, pegue o paradidático de vocês, faça uma leitura bacana, tá certo? Dentro desse paradidático, como eu já mostrei para vocês, tem a ficha de leitura para vocês então fazerem, né, o preenchimento dessa ficha de leitura, que é nada mais é essa ficha de leitura do que perguntas, né, sobre a história, tá certo? Aqui de vocês, do paradidático, tá certo? São perguntas sobre a história. Vocês podem ir lendo, né, a história, Canino Branco, tá bom? E já preenchendo a ficha de leitura de vocês, tá certo? Então fica essa dica bacana que eu sempre deixo aqui para vocês nas nossas aulas de correção, para vocês fazerem então assim essa leitura do paradidático de vocês, tá bom? Ler também é aprender, tá bom? Então é essa a nossa correção da aula de hoje. Um cheiro a todos e até a próxima aula.